Olá, pessoal! A nossa aula agora é como precificar, como fazer a precificação das aulas remotas, das sessões remotas, né, na verdade. Então, como que a gente vai fazer a cobrança dessas sessões, desses atendimentos online? Então, eu vou fazer uma teleconsulta, uma telereabilitação. Então, os profissionais da área da saúde estão aptos agora a fazer a teleconsulta e o fisioterapeuta dentro da telereabilitação. Então, como eu vou fazer essa precificação? Posso cobrar o mesmo preço da minha sessão presencial? Porque eu acho que eu mereço, é o meu trabalho, é o meu valor, eu agrego conhecimento, eu tenho aí um acúmulo de certificados, de diplomas, de experiência profissional. Então, eu posso estar cobrando o mesmo valor? Gente, claro que poder pode, né? Deve-se cobrar o mesmo valor se você tem toda essa segurança no seu conhecimento, na sua bagagem, na sua experiência e em todos os certificados que você acumula ao longo do tempo da sua profissão, tá bom? Mas isso vai depender de várias situações, então que cabe a um nem sempre cabe aos outros ou a todos, então vamos tomar cuidado, tá bom? Posso cobrar um pouco mais barato? Pode também. Eu já ouvi profissionais dizendo que mas eu não vou cobrar mais barato porque eu não vou desvalorizar o meu preço, o meu valor. Ok, concordo, mas vamos lá, vamos analisar a situação. Nós não estamos fazendo uma telereabilitação porque, por exemplo, nós estamos numa situação normal, não está em pandemia, nós não estamos passando por uma crise, não está acontecendo nada no planeta. Então, a situação é que eu resolvi fazer os teleatendimentos, a telereabilitação, por escolha minha, tá? Então, não é uma questão da pandemia, eu resolvi isso. Ou o meu cliente, o meu paciente, me solicitou em especial, eu faço atendimentos no meu consultório, na minha clínica, no meu estúdio Pilates. Mas o meu paciente vai viajar e pediu se eu poderia fazer uma telereabilitação, uma teleconsulta. Ok, pode, aí é uma outra situação, tá? Quanto que eu vou cobrar? O mesmo valor, afinal ele está te solicitando isso. Nós não estamos, vamos supor, em nenhum momento de crise econômica, nem nada, nada está acontecendo no mundo, e eu resolvi atender a solicitação desse paciente, desse cliente que quer ser atendido de forma remota, devido à sua viagem, né, ao momento que ele está passando, ele preferiu assim. Ótimo, ok, cobre o mesmo preço, está certíssimo, tá? Agora, vamos analisar a situação que nós estamos vivendo no momento. Então, há uma crise econômica geral, uma crise econômica no país, no mundo. Claro que tem algumas pessoas que não estão passando por essa crise, que o salário não mudaram, né, vamos dizer assim. Tem a pandemia, mas não está passando pela crise econômica. São pessoas que já têm um valor fixo, um salário fixo, e esses clientes de repente podem não estar passando por nenhuma situação econômica e queiram ou possam pagar o mesmo valor que você cobrava presencialmente. Ótimo, melhor ainda. Mas nós temos a situação, que eu acredito que seja de mais de 50% dos nossos clientes, que vão deixar de fazer a reabilitação pela situação econômica ou vão ao menos reduzir a quantidade de sessões que faziam por causa da situação econômica, e outra metade, aí, ou boa parte, né, vão deixar de fazer por medo, pela pandemia, de serem contaminados, contagiados, essas pessoas de serem afetadas de alguma forma pela sua saúde. Então, nós temos esse público, esse nicho. E o que a gente pode fazer em relação a isso? Eu posso, sim, reduzir o custo dessa sessão para o cliente devido ao meu custo ter reduzido de alguma forma.
Ah, Lorena, mas eu tô lá com o meu consultório fechado, trancado, mas eu continuo pagando aluguel, a pessoa que me loca não reduziu o valor do aluguel, eu continuo com alguns custos fixos, meus boletos, as minhas contas, eu fiz compromisso de pagar uma pós, um curso, o boleto cai todos os meses, eu fiz outros compromissos que não tem como voltar atrás, e eu preciso pagar, então as contas continuam. Ok, concordo, por isso mesmo que a gente precisa trabalhar e pagar as contas, mesmo que seja de forma online. Mas será que eu não reduzi alguns custos no meu consultório? Mesmo que eu tenha o meu aluguel fixo, será que a luz não reduziu pela quantidade de atendimento que eu parei de fazer, de realizar? Será que não diminuiu o custo da água, da internet ou do telefone? Será que eu não tive uma redução de custos da minha planilha, de custos da minha empresa ou da minha pessoa física ou jurídica, seja da forma que você trabalhe? Será que isso também não reduziu? Porque se de alguma forma, mesmo que as contas maiores, elas continuam ali chegando, alguns custos reduziram. Tá? Então, alguns conseguiram negociar o aluguel para reduzir o valor do aluguel do espaço onde ocupa, outros não conseguiram, mas eu consigo redução de outros custos. E será que essa redução eu não consigo repassar para o meu cliente um pouquinho? Então pensa também um pouquinho sobre isso, né? De não sermos tão egoístas e pensarmos só em ganhar nesse momento. Em nos valorizar, sim, eu concordo, devemos e temos a obrigação de nos valorizar. Valorizar a nossa mão de obra, o nosso trabalho, né? Em toda a experiência que cada um acumulou. Porém, nós não temos que pensar só nisso. Nós temos que pensar também no próximo, de alguma forma estarmos colaborando com a sociedade, com a população, com a comunidade onde vivemos. E será que essa redução que eu tive de alguns custos, eu não posso repassar essa redução para os meus clientes através do valor da consulta remota? Porque, parem para pensar, você vai você vai realizar o seu atendimento online, tá? Você vai estar lá na sua casa. Mas os seus aparelhos de pilates, por exemplo, se você usa, você não está utilizando. Os seus equipamentos da eletrotermoterapia, de repente, você não está utilizando. Ah, mas eu não cobro pelos meus aparelhos, eu cobro pelo meu conhecimento. Sim, você vai continuar cobrando. Mas a redução do uso desses equipamentos ou desses materiais poupa também a sua matéria. Poupa também os seus equipamentos que vão desgastar menos, que vão ser usados menos e dessa forma vai ter uma menor manutenção em cima deles, um menor gasto. Então, será que eu não posso reduzir um pouco o valor da minha sessão na questão do remoto? Claro que sem descumprir uma tabela do nosso Conselho de Fisioterapia, tá? Que isso realmente não pode. Nós temos uma tabela que nós precisamos respeitar a cobrança dos valores das nossas sessões, dos nossos atendimentos em cima dessa tabela do conselho. E isso a gente não pode interferir de jeito nenhum, tá? Mas quando eu falo em reduzir, repassar um desconto para o cliente, entre aspas, né? Não um desconto, mas repassar uma redução de custo que eu tive ao cliente, ajudando também, de alguma maneira, seria aí no máximo até 20% do valor da minha sessão, ok? Desde que essa redução não infrinja a tabela do nosso conselho, tá? Deixando isso bem claro. Mas eu posso fazer essa redução de até 20% do valor e dizer para o cliente que essa redução é justamente porque ele está ocupando o espaço dele e não o seu espaço. Ok? O cliente está ocupando a casa dele, o ar-condicionado dele, ou o espaço dele, o tempo. Então, nós precisamos levar isso em consideração também. Agora, muito diferente, como eu expliquei agora há pouco. Se o seu cliente te pediu isso, nós não estamos vivendo um momento de crise, e aí é o seu preço, é a sua hora trabalho. Eu concordo muito com a hora trabalho. Eu recebo por hora atendimento. Então, eu tenho lá o valor da minha sessão, que eu cobro por hora atendimento, é o valor da minha hora, e se reduzir os custos
da onde eu trabalho, eu posso reduzir um pouco esse valor. Mas eu tenho lá um valor que eu não posso abaixar mais, não posso reduzir mais, porque esse está computando o meu conhecimento, está computando tudo que eu adquiri de conhecimento e experiência ao longo do tempo e vou transportar isso para o meu paciente. Tá? Então, isso eu não vou poder reduzir. Então, entenderam? Que é possível fazer esse desconto, nós não precisamos bater tanto aquele martelo de que preciso manter o preço do presencial, porque o que? Eu preciso manter o meu valor. Ok, mas e aí? Nós não vamos pensar no outro também? E se você reduzir um pouquinho o valor da sua sessão, será que você não consegue captar um pouco mais de clientes nesse momento? Será que você não consegue fazer com que esse cliente que fazia uma vez na semana possa fazer duas? Então, vamos pensar por esse lado também, tá bom? Então, essa é a mensagem que eu tinha para passar para vocês sobre o meu ponto de vista em termos da precificação, tá bom? Eu acredito que cada um vai fazer da sua maneira dentro da sua realidade, respeitando as normas do conselho.